E aí, pessoal, prontos para mergulhar numa das maiores reações em cadeia do século XX? Hoje, o nosso foco é a Revolução Russa. A ideia aqui é entender passo a passo como um império antigo, de proporções continentais, simplesmente desmoronou e deu lugar ao primeiro Estado socialista do mundo. A gente vai dissecar essa história e eu garanto que a sequência de eventos vai fazer todo o sentido lógico para vocês. O nosso roteiro de hoje é bem direto. 1. O gigante de pés de barro. 2. O ensaio geral. 3. A divisão e a guerra. 4. As duas revoluções. E, para fechar, 5. A guerra civil. Bora lá! Parte 1. O gigante de pés de barro e as contradições daquele Império Russo. 85%. Gente, pensem bem nesse número. Essa era a proporção da população russa que vivia no campo ali na virada para o século XX. Essa é a chave de tudo. Enquanto a Europa Ocidental já estava bombando com a Revolução Industrial, a Rússia operava num esquema quase feudal. A gente está falando de uma sociedade estritamente agrária, com camponeses vivendo em extrema pobreza, sem saber ler ou escrever, todos submissos a uma nobreza e, claro, ao Tsar. É exatamente por isso que a gente usa muito essa expressão, gigante de pés de barro. Imagina um império colossal, o maior do mundo em território, englobando várias etnias, com um exército gigantesco. Só que a base era incrivelmente frágil. A economia era super atrasada, a pouca indústria que tinha dependia de dinheiro estrangeiro, e quem mandava em absolutamente tudo era o Tsar. Uma autocracia total que reprimia qualquer oposição na base da força. O peso desse tamanho todo em cima de pernas tão instáveis, uma hora ia ceder, né? E nas cidades a coisa não era muito melhor, não. Com a chegada de algumas fábricas, começou a se formar um operariado urbano. Dá só uma olhada nesse relato de um trabalhador russo da época. É visceral. A realidade deles era trabalhar de 12 a 15 horas por dia, sem nenhum direito trabalhista, respirando poeira e dormindo no chão das fábricas. Era uma classe operária sendo empurrada muito além do limite físico e mental. E isso nos leva à parte 2, o ensaio geral, o grande catalisador de 1905. Aqui a gente tem uma dinâmica clássica de causa e efeito. Em 1904, a Rússia Imperial resolve bater de frente com o Japão. E o que acontece? Uma derrota humilhante que destrói aquela imagem de exército invencível do Tsar e ainda gera uma crise econômica pesada. Em janeiro de 1905, multidões com fome vão pacificamente até o Palácio de Inverno pedir por condições melhores. A resposta do Tsar? Mandar atirar no povo. O trágico Domingo Sangrento. Esse massacre gerou tantas greves e revoltas pelo país que o Tsar teve que recuar estrategicamente, assinando um documento que permitia a criação de um parlamento, a famosa Duma. Mas olha que interessante, o desdobramento mais crítico desse caos todo aconteceu na base. Foi nessa época que surgiram os sovietes. Basicamente, os trabalhadores começaram a criar conselhos de forma espontânea no meio das greves. Eram comitês formados por gente eleita direto do chão de fábrica, do campo, dos quartéis. Criar os sovietes foi a prova de que a consciência de classe ali estava se formando rápido, criando toda a infraestrutura para um levante organizado no futuro. Parte 3. A divisão e a guerra. As fraturas ideológicas encontram o conflito global. A partir de 1903, o principal partido socialista russo rachou em dois, e essa divisão ia ditar o futuro. De um lado, os mencheviques. A ideia deles era de uma transição gradual. Eles achavam que a Rússia precisava primeiro desenvolver seu lado capitalista e se aliar à burguesia antes de chegar ao socialismo. Do outro lado, os bolcheviques, a galera mais radical liderada por Vladimir Lenin. Para eles, não tinha tempo a perder com transição lenta. A revolução tinha que ser armada, imediata e comandada com um punho de ferro pelos trabalhadores e camponeses. E se a situação interna já estava no limite, imagina adicionar uma guerra mundial nisso. Em 1914, a Rússia entra na Primeira Guerra. O resultado? Cerca de 4 milhões de russos mortos. Sem malha ferroviária e com armamento antigo, os soldados viravam bucha de canhão no fronte. No campo, o sistema agrícola colapsou de vez, espalhando fome pelo país inteiro. O império do Tsar agora estava oficialmente em pedaços. Chegamos então à parte 4, as duas revoluções, o inesquecível ano de 1917. O processo em fevereiro começa de um jeito quase espontâneo, no meio do inverno congelante, com operários e tecelãs tomando as ruas e exigindo pão. A grande diferença agora é que os próprios soldados imperiais se recusaram a reprimir o povo e acabaram se virando contra a monarquia. Sem ter para onde correr, o Tsar Nicolau II abdica.
O poder cai então no colo de um governo provisório, montado por liberais burgueses e revolucionários moderados como os mencheviques. Mas aí fica aquela pergunta na cabeça de todo mundo que acompanha essa história. Se o czar absoluto saiu de cena e o parlamento assumiu o controle civil, por que o caos nas ruas só aumentou exponencialmente nos meses seguintes? O que deu tão errado? A resposta é simples e prática. O governo provisório falhou no básico. Eles tomaram a decisão de manter a Rússia na carnificina da Primeira Guerra Mundial, para tentar honrar acordos com a França e a Inglaterra. Mas pensem bem, continuar enviando homens mal nutridos para as trincheiras significava que a crise de alimentos não ia acabar. Enquanto a guerra existisse, o sofrimento continuaria. A frustração da galera inflou até um ponto sem retorno. É exatamente nesse vácuo de revolta que Lenin volta do exílio em abril de 1917, trazendo as famosas Teses de Abril. Ele entregou o que o povo queria com uma regra de 3 brilhante: pão, paz e terra. Pão para acabar com a fome na cidade, paz para tirar o país da guerra na mesma hora e terra para distribuir entre os camponeses. 3 palavras que atingem em cheio o coração dos problemas da Rússia. Junto com essa promessa, Lenin emplacou a diretriz política suprema: todo o poder aos sovietes. A jogada aqui era genial. Ele estava dizendo, a gente não reconhece esse governo provisório, o poder tem que sair da mão dessa elite e ir direto para a base, para os conselhos de trabalhadores e soldados. Isso minava a autoridade dos liberais lá de cima. E a teoria virou prática em outubro. Os bolcheviques organizaram as milícias armadas, os famosos guardas vermelhos, e numa ação super coordenada, tomaram os pontos vitais da cidade e invadiram o Palácio de Inverno. O governo provisório caiu sem conseguir resistir muito. Eles expropriaram propriedades, tiraram a Rússia da guerra e instauraram o Conselho de Comissários do Povo. Nascia ali o primeiro estado de orientação socialista do mundo. E para fechar, parte 5. A Guerra Civil. As consequências sangrentas logo em seguida, de 1918 a 1921. É importante lembrar que tomar o poder é diferente de pacificar o país. Estourou uma guerra civil pesadíssima. De um lado, o Exército Vermelho, estruturado do zero pelo Leon Trotsky, lutando para assegurar o poder bolchevique a todo custo. Do outro, o Exército Branco, que era uma verdadeira salada mista. Tinha apoiador do czar, burgueses, mencheviques e até tropas da França e do Reino Unido, todo mundo tentando afogar a revolução antes que ela se espalhasse. Foram 3 anos de banho de sangue. Para garantir que o Exército Vermelho vencesse, o governo ativou um modo radical de sobrevivência: o comunismo de guerra. Foi linha dura mesmo. Eles tomaram as indústrias na marra, passavam confiscando os grãos dos camponeses para alimentar as tropas, e a economia sofreu tanto que basicamente pararam de usar moeda. Essas medidas garantiram a vitória militar, é verdade, mas o custo humano e econômico foi uma catástrofe absoluta. O país quebrou de vez. Vendo a falência total batendo na porta, Lenin percebeu que precisava de um plano B, ou o país ia sumir do mapa de tanta fome. Ele lança a NEP, a nova política econômica. Foi um passo pragmático para trás, uma espécie de economia mista que permitia, provisoriamente, pequenos negócios privados e deixava o agricultor lucrar um pouquinho com o que sobrasse da colheita. Tudo isso só para conseguir ressuscitar a nação em ruínas. Conforme a NEP foi dando um fôlego e o Exército Vermelho silenciou as oposições, a gente chega ao marco final de 1922. É ali, sob os escombros daquele antigo império agrário, que se consolida formalmente a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma máquina de poder gigantesca, unificada sob uma nova bandeira. Mas logo depois que esse novo Estado se forma, Lenin morre, gerando um verdadeiro jogo de tronos dentro do partido. O que deixa a gente com um super questionamento para refletir. Como é que aquele movimento lá da base, cheio de esperança nos sovietes dos trabalhadores, se transformou num dos regimes mais fechados, centralizados e autoritários da história na mão de Stalin? Desconstruir um gigante com pés de barro acaba gerando transformações que alteram a geopolítica para sempre. E esse é um debate que com certeza vale a pena a gente explorar num outro momento.